Bom dia, hoje é dia 19 de abril de 2024, mais uma sexta-feira aqui na Faria Lima e estamos aqui novamente para um Oriz Podcast Macro. Aqui ao meu lado, Marcos Desmarque. Tudo bem, Marcão? Tudo bom, Caval? Nosso economista-chefe e eu, Carlos Caval. Vou começar comentando aí a semana bastante movimentada em termos de preços de ativos financeiros, né? Uma reprecificação muito forte, né, nos mercados globais e também aqui no Brasil. De um lado, nós temos aí uma mudança grande com relação à percepção, né, do ciclo de política monetária nos Estados Unidos, né, afetando, né, muito forte as taxas de juros globais e bolsas, etc. E de outro, aqui no Brasil, a gente tem também uma mudança na percepção com relação ao ciclo de política monetária do Copom, também impactado, e vamos comentar isso, sobre as decisões que o governo tomou na área fiscal e que foram recebidas muito negativamente pelos mercados. Mas vamos primeiro começar, como sempre, né, com o cenário internacional, como foi essa movimentação de preços de ativos entre mercados emergentes, como que o Brasil se situou nesse contexto, né, em que medida, né, nós tivemos também esse impacto global e para depois entendermos também, né, em que medida aqui dentro, né, os anúncios aí na área fiscal acabaram, né, agravando esse quadro já desfavorável vindo lá de fora. Caval, acho que só dar um passo atrás, né, começando pelo que a gente teve ao longo dos últimos 10 dias, né, vamos olhar um pouco além do que aconteceu essa semana. A gente teve a semana passada, inclusive a gente gravou esse comentário na sexta-feira da semana passada, né, a história da inflação americana, que pelo terceiro mês consecutivo tinha surpreendido com uma alta acima do que se imaginava, né, e pegou os mercados, né, na esteira de fato, né, talvez não dê para o Fed cortar o tanto de juros como se imaginava para o ano. Bom, essa foi a primeira parte da história, aí, que impactou os mercados, impactou juros no mundo inteiro, nos Estados Unidos, no Brasil, as moedas. E aí a gente amanheceu segunda-feira dessa semana com mais um dado muito forte de atividade nos Estados Unidos, né? Vou dizer assim que foi a cereja do bolo. A gente teve o dado do varejo, que veio com uma alta, vou dizer assim, espetacular, por conta de já ser uma alta muito forte no ciclo que já é bastante longo de expansão econômica por lá, né? Só para você ter uma ideia, o varejo em março avançou 1,1%, o mercado esperava um avanço só de 0,4%, então foi mais do que o dobro, com revisões para cima nos meses anteriores, né? Então, de efeito prático, levou os agentes a revisarem a projeção de PIB para o primeiro trimestre, que estava ao redor de 2%. Hoje já tem gente falando em 3% de PIB. E que, inclusive, tem a divulgação já marcada para a semana que vem. Isso, né? Exatamente. Acho que quinta-feira da semana que vem a gente tem o resultado do PIB do primeiro TRI, né? Para exatamente que engloba esse dado que saiu aí do varejo, onde o consenso está apontando alguma coisa perto de 2,3% de crescimento trimestral. Mas eu diria que hoje o risco é, depois desses números aí, a gente ter um PIB até mais forte do que isso, perto dos 3%. O próprio tracking do Fed, né, que tenta computar dia a dia as divulgações, está colocando um PIB de 2,9%. Né? Então, e tem sido bom a acurácia dessa ferramenta. Um ponto para atenção na semana que vem, portanto, a divulgação do PIB do primeiro TRI dos Estados Unidos na quinta-feira, e nós na sexta-feira poderemos então comentar os impactos dele advindos. E só continuando a história, agora tem um corte de juros nos Estados Unidos precificado, se a gente somar, daqui até setembro. Ou seja, tem algumas precificações pontuais em todas as reuniões daqui até lá, mas só vai dar 0,25 bips, né, de cortes somados, né, lá em setembro. Então o mercado agora tem um corte e meio só precificado para Estados Unidos. Só lembrando que ali em meados de janeiro,
que não está tão distante assim, a curva precificava 7 cortes de juros. Né? E acho que para referendar toda essa história, a gente teve uma declaração, uma participação do presidente do Fed no encontro essa semana, né? Que ele deixou bastante claro que mudou, né, para ele, acho que para todo mundo, o cenário de corte de juros. Né? Acho que eu até peguei aqui, né? Ele falou, dados recentes não nos deram confiança que dá para começar a reduzir os juros. Ao invés disso, os dados sinalizaram que a confiança vai demorar para ser alcançada. Né? Acho que é um sinal bastante claro de que o Fed, que no final do ano passado parecia bastante tranquilo com relação à dinâmica da inflação, teve que dar 1 ou 2 passos atrás nessa dinâmica. Pensando um pouco em ativos, e depois acho que você vai colaborar bastante aqui na sequência da reflexão, as moedas emergentes sofreram bastante. Né? E aí eu fiz uma questão, eu gosto sempre de trazer o olhar, sair um pouco aqui do olhar doméstico e olhar o que está acontecendo globalmente. Né? Eu fui pegar o que aconteceu com a moeda brasileira, México, Chile, Colômbia, e a gente teve uma queda, né, da moeda, ou uma alta do dólar mais forte do que esses países. Para trazer um pouco dos números aqui, até agora de manhã, na sexta-feira, da inflação divulgada nos Estados Unidos a semana passada até agora, o câmbio se depreciou 4,5%. Quando a gente olha o México, 5%, até um pouquinho mais. Chile, 2%. Colômbia, 4,5%. Na média aí, alguma coisa perto de 4%, pouco menos que isso nos outros países, o Brasil 4,5%. Então foi um pouquinho pior. Aonde que o Brasil se destaca pelo lado mais negativo? Os juros. Né? Os juros aqui no Brasil, se eu olhar um período de 5 anos, né, o juros futuro de 5 anos, piorou 0,5%, ou 50 pontos base. E quando a gente olha esses países mesmo aqui, foi alguma coisa perto de 20 a 30 pontos base. Então, os juros piorou um pouco mais. E aí fica a reflexão, né? Por que o Brasil foi pior do que esses países dentro desse contexto de dados americanos impactando de maneira meio que geral o mundo inteiro? E aí fica a reflexão que aí fica muito em cima do fiscal, né, Caval? Que a gente teve surpresas aí desagradáveis. Né? Não é novidade, né? Nos anos passados, o Brasil ser aquele que sempre piorava mais entre os emergentes, né? O fato é que nos últimos 2, 3 anos, né, a nossa taxa de câmbio ela ficou menos volátil por conta dos resultados aí da balança comercial, enfim, que continuam vindo, né, dentro do esperado, isso não é surpresa, mas voltamos a ser aquele que destoa, né, na hora do estresse global por conta das nossas fraquezas, das nossas fragilidades. E isso remete, evidentemente, ao anúncio que foi feito, né, no dia 15 de abril, limite, né, para o envio da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 para o Congresso Nacional, onde já era esperado, né, não foi também uma surpresa, que fosse possível haver uma revisão das metas, né, em relação não só a 2025, como também nos anos subsequentes, incluindo 2026. Né? Então, embora não fosse necessário que ocorresse agora, havia uma boa probabilidade que assim fosse. Né? E dentro desse contexto, né, mais adverso dos mercados globais, realmente isso acabou azedando, né, os mercados de uma forma mais contundente. Mas terá sido somente esse anúncio, né, que mais cedo ou mais tarde ocorreria, o problema? Eu acho que não. Eu acho que é uma sequência de eventos, né, que vem demonstrando a falta de compromisso do governo com a própria regra que ele criou e aprovou há menos de um ano atrás. Né, e vamos a essa sequência de eventos. Né. Quando do relatório, né, bimestral de avaliação de receitas e despesas divulgado em março, né, havia, né, e sempre há, a expectativa de que houvesse algum tipo de moderação, né, com relação ao gasto discricionário que o governo tem e pode, né, reduzir dentro do famoso contingenciamento de despesas. Né. Esse contingenciamento, no desenho da regra, ele ficava limitado a 50 bilhões de reais. Né? O governo, na LDO 2024, já fez, né, uma interpretação própria, né,
inclusive questionada pelo TCU, de que isso só poderia chegar à metade dos 50 bi. E antes da divulgação do relatório de avaliação, apareceram, né, indícios de que o governo faria um contingenciamento ainda menor, de 5 a 15 bilhões, por conta das receitas que vinham nesse início de ano acima do esperado, né? Bom, então os 50 vira 25, 5 a 15, e quando vem o relatório, a gente descobre que houve um bloqueio de 2,9 bilhões, né? Zero na prática, né? Então, não havendo o compromisso, portanto, do ponto de vista da gestão das despesas, mostrar compromisso com a meta de déficit zero de 2024, e todo mundo sabendo que existe uma superestimativa das receitas para o ano de 2024 da ordem de 100 bilhões de dólares. Esse dado, a propósito, é a avaliação feita em fevereiro pela Instituição Fiscal Independente do Senado, né? Não é um número da Faria Lima, ele é produzido em Brasília, sim, né? Por uma instituição do Senado Federal. Independente. Né? Independente. Nesse sentido, ficou ali revelada, né, o desejo do governo de não buscar na despesa qualquer tipo de contribuição para o atingimento da meta de 2024, que sabemos, mais dia ou menos dia, será alterado, né? Ato subsequente, o governo, no bojo de uma MP, né, faz uma mudança no próprio arcabouço que ele aprovou ano passado, de tal forma a liberar um aumento adicional de despesas de 15 bilhões, que, nos termos da regra, só poderia ocorrer em maio, na segunda reavaliação de receitas e despesas bimestral, e não em março, né? Na prática, isso significa o quê, né? É um contingenciamento negativo, né? Quer dizer, não só não contingenciei nada, como eu ainda vou gastar mais 15 bilhões. Liberei. Né? E, por fim, os sinais de que está em negociação, até por conta aí de movimentos de greve, né, nas universidades federais, algum tipo de reajuste do funcionalismo para o ano que vem, né? Então, todos esses sinais se somaram, né, à mudança da meta de 25 e 26, à percepção, né, eles redundaram na percepção, olha, o arcabouço fiscal ele não existe na prática, né? O resultado fiscal será um produto, né, da variação das receitas. Se melhores, menor. Se piores, maior, né? A despesa não será variável de contribuição, né? E, se preciso for, mudaremos as metas, alteraremos a dinâmica da própria regra, via MP, enfim. Não temos mais uma âncora fiscal, né? Isso foi, aliás, o título de uma entrevista que dei essa semana ao Invest News, que não temos mais âncora fiscal, né? O resultado será aquele que ocorrer, né, dentro da própria dinâmica da receita, dada a despesa que se tornou imexível, né? Então, isso realmente é uma novidade, né, que não acontecia no Brasil nas últimas 2 décadas. O último momento em que nós não tínhamos nenhum compromisso com a âncora fiscal foi antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, aprovada no ano 2000, né? Então, a gente descobriu que hoje o Brasil tem uma situação de desancoragem fiscal, né, expressa nos últimos decisões aí, feitas pelo governo. Bom, o ato contínuo foi haver consequências do ponto de vista da nossa política monetária, né? Então, se lá fora o Federal Reserve, né, dá um sinal de que está mais distante o momento do início do ciclo de corte, se aqui dentro, né, o governo, o Banco Central praticamente leva, vamos usar a imagem, uma rasteira do Poder Executivo no que toca ao pilar fiscal, né, a sua estratégia, evidentemente, tem que ser ajustada, né?
Acho que e ficou bem claro pelo próprio discurso do presidente do Banco Central, né, Roberto Campos Neto, em reuniões, né, no exterior essa semana, né, fazendo questão de deixar claro que o forward guidance, né, a indicação futura de política monetária que estava telegrafando um corte adicional de 50 pontos base na próxima reunião já não é mais válido diante dessa nova realidade, né? Acho que isso ficou bastante claro. A questão, né, é como que fica o ciclo como um todo. Parece que a gente está caminhando mesmo para um corte de 25 em maio, né? A gente tem visto aí os agentes de mercado, a curva de mercado sendo totalmente reprecificada. E aqui só para situar um pouco a gente, né, olhando falando da Auris mesmo, a gente tinha feito uma revisão semana passada de ciclo de política monetária para o Brasil, colocando que a gente terminaria o juro com juros com a Selic nesse ano em 9,5%, e fizemos uma nova revisão essa semana em cima dessa nova realidade. Agora a gente projeta aí 4 cortes consecutivos de 25 pontos base, trazendo a Selic para o final do ano em 9,75, né? Não mais em 9,5 e nem nos 9 que a gente tinha até 2-3 semanas atrás. E seguido de uma nova perna de ajuste somente em 2025, com mais 100 pontos base de ajuste, trazendo a Selic para 8,75. Obviamente, daqui até a reunião do Copom, acho que pode ter novidades, né? Difícil cravar aí que vai ser exatamente na linha disso que a gente está falando aí o ciclo, mas acho que o nome do jogo acaba sendo muita volatilidade, Caval, porque nessas horas de incerteza, especialmente lá fora, mas também aqui dentro, né? O que a gente observa no dia a dia é que os ativos começam a variar com uma amplitude maior, e acho que isso, obviamente, dependendo de como chegar no dia da reunião, vai ter diferença. A gente, por exemplo, sabe que quando o Banco Central faz a reunião dele, ele faz as projeções para frente usando dados da sexta-feira anterior à reunião, câmbio, como estão as condições de mercado, petróleo, etc. Até sexta-feira anterior à reunião, que vai ser só em meados de maio, tem muito tempo. Então, o modelo dele pode até colocar a depender de como evoluir as variáveis, pode colocar outro resultado aí. Então, assim, por hora parece que o 25 parece bem dado. Caval, eu queria só adicionar no comentário que você fez alguns pontos que eu acho interessante, até mesmo tendo em vista que essa semana a gente teve a reunião semestral do FMI, né, chamada de primavera, né, em que o FMI soltou as novas projeções econômicas para o mundo inteiro. Mas eu estava até olhando um pouquinho antes da gente entrar aqui na reunião. Eu costumo acompanhar um grupo grande de países emergentes, acho que são 16 ou 17 países, daqueles relevantes, né? E não alterou nada aquilo que estava nos últimos anos nas projeções do próprio FMI, de que o Brasil seguirá, né, entre esses países emergentes, como o país mais endividado do mundo em termos de dívida pública, né? Então isso vai se manter, né? Isso não mudou nada, né? Então, e aí é uma das grandes justificativas da gente ter um dos juros reais mais altos do mundo. Um país endividado tem que pagar juros mais altos. Um país que não se compromete em redução da dívida vai ter que ao longo do tempo pagar mais caro. E aí o que eu acho interessante é que a gente fica falando de meta fiscal zerada para o ano que vem, né? Que foi essa revisão dessa semana aí. E a gente esquece, ou pelo menos a gente tem que tentar lembrar que para a gente estabilizar a dívida pública de maneira perene, pensando num juro real de equilíbrio de 5%, você precisaria ter um superávit primário da ordem de 2%. Né? Então a gente está muito distante dessa realidade. Inclusive ontem mesmo, né, foi divulgada uma estimativa da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, novamente, né, estou me referindo e me apoiando em avaliações de órgãos técnicos, né, para não haver a acusação de que é uma visão da Faria Lima, enfim, né, que diz que só alcançaremos o resultado primário zero, esse que o governo diz que será em 2024, em 2028. Né? Então, na avaliação deles, nós teremos ainda 4 anos de déficits primários, né, para somente em 2008 zerarmos, né, o resultado primário, evidentemente já com uma dívida maior do que aquela que é hoje,
e, portanto, dentro da matemática, Sim. exigindo um superávit primário que deverá ser até maior do que esses 2% que aqui você se referiu. Bom, essa narrativa do governo, né, de que ele precisa do apoio dos outros poderes, né, do Congresso Nacional, do próprio Judiciário, para garantir, né, o equilíbrio fiscal por intermédio do acréscimo de receitas e não da gestão das despesas, né, tem criado, né, um grau crescente de atrito no Congresso Nacional, porque salta aos olhos, né, a intenção do governo de gastar mais, né, e querer que, na hora de pagar a conta, o Congresso apareça como, né, aquele que protagoniza o aumento de impostos, de receitas, o que, evidentemente, politicamente ninguém gosta de fazer, né? E, de uma certa forma, isso está explicando uma postura de alguma rebeldia do Congresso, que agora está com algumas pautas bombas, onde ele, Congresso, quer fazer o seu aumento de despesa, somado àquele que já foi contratado aí pelo Executivo, sobretudo em despesas obrigatórias, onde você não tem como reverter, né? Então é um contexto problemático, né, onde caberia ao governo, né, especialmente até o orçamento de 2025 ser apresentado ao Congresso no final de agosto, apresentar um orçamento mais realista em termos de receitas, que esse não é, mais realista em termos das despesas, esse não é, subestima despesas da Previdência, né, e mostrando algum compromisso em termos de redução de gasto, né? Porque a falta da regra fiscal, ela pode ser, né, mortal num contexto em que o cenário internacional se torne mais complexo, né? E nesse sentido, né, temos que estar preparados para coisas que talvez não imaginássemos que pudesse acontecer, o juro não cair esse ano, talvez eventualmente até a ideia de que vai precisar subir. Né? Caval, eu acho que normalmente, né, quando você pega um ciclo econômico, um ciclo político, normalmente você faz o ajuste, a lição de casa, né, a arrumação de casa nos primeiros 2 anos, nos primeiros 3 anos do ciclo político. E o que a gente está vendo é que não vai ter nenhum ajuste, né, na primeira metade do mandato do atual governo, e com risco de, na segunda parte, quando a agenda vai ser muito eleitoral, né, não ter nenhum ajuste mesmo. Então, no final das contas, para mim, particularmente, a gente vai olhando para frente e pensa que dificilmente vai ter qualquer tipo de ajuste, por menor que seja, né? Acho que no final das contas é isso que vai ficando para mim. E a outra coisa, né, que é interessante você ver hoje de manhã, por exemplo, a notícia de que o Haddad estaria voltando de Washington, né, para tentar aí, segurar a pauta-bomba do Congresso, né? Mas a maior parte das bombas foi implantada por eles mesmos, né, ao longo dos últimos 12, 18 meses. Então, assim, é muito discurso e na prática o que a gente vê é nenhum ajuste fiscal no final das contas. Pois é, e acho que se até o final do ano passado, né, o governo contou com alguma boa vontade, né, na sua pauta de aumento de arrecadação, parece que essa boa vontade se esgotou. Temos um ano, né, de eleições municipais, onde, né, a atividade do Congresso a partir da metade do ano já esfria e, obviamente, não é num ano como esse que você vai ter, né, uma contribuição expressiva do Congresso no aumento das receitas. Então, acho que o governo, ele tomara, né, entendeu, né, que o cenário lá fora é complexo, né, e que cabe a nós, né, fazer a nossa lição de casa do ponto de vista aí de colocar nos eixos, né, a situação fiscal de curto prazo. Mas eu repito, o maior problema é que nós não temos mais âncora fiscal. Esse acho que é o recado, né, que os mercados deram nessas circunstâncias para o governo. Bom, falamos bastante aqui, ficamos por aqui.
Obrigado a todas e todos que têm nos honrado com a participação nos nossos podcasts, vídeos, e um ótimo final de semana a todas e todos. Até uma próxima.